no Ayurveda. É o conhecimento da interação de erva com o corpo e como fazer com que isso vá parar no lugar, entre aspas, certo e não no lugar errado. Isso é a importância do pensamento ayurvédico no uso da erva. Sim. Pessoal, essa erva ela vai fechando, né? Ela fecha. Assim. E tem alguma coisa de colher quando ela está fechada, ou colher quando ela está aberta? Vocês sabem alguma coisa desse? Eu acho que regra geral que a Nana passou é colher antes do sol nascer. Só, né? Tem essa. Bom, ela vai estar de um jeito que foi. São as folhas, né, que folhinhas fecham. dela, ela fecha. Né? Não estou confundindo com a dormideira? Não. O Nando falou pra não pegar a planta que tá dormindo. Lembrou alguma coisa assim? De manhã cedo. Ela acorda de mau humor no dono. É que elas acordam mais cedo, Não, mas não. Antes dele nascer, tá claro. Já tá claro, mas o sol não despontou. Também Tem 2 minutos por dia pra colher esse só a sombra do O sol começa a desvirginar. Mas no inverno é 1 minuto e meio, hein? É importante não criar uma regra solta também. Todas essas regras, elas têm um porquê ayurvédico. Ela não foi tirada do livro de regras que você deve seguir sem saber por que aquilo está ali. Então, assim, quando a gente escuta isso, é muito bom a gente pensar também por quê. Qual é o sentido disso daí? Às vezes o negócio, como é que foi o exemplo, acho que foi o Gil que estava falando, por que eu não vou seguir o que o texto clássico estava dizendo? Porque o texto clássico ele tem um princípio. E ele é muito bom porque ele sabe quais são os princípios que ele está seguindo. A gente, às vezes, por uma falta de orientação, acaba tornando aquilo como uma verdade absoluta e não é. Aquilo é um princípio que, como todo sutra, está colocado de uma maneira codificada e não de uma maneira super detalhada. Tem um porquê. Primeiro começa por ali, depois começa a ver o que acontece quando você não sai por ali e ver o que é aquela sabedoria. Porque às vezes o efeito que você precisa é quando ela está dormindo, não quando ela está acordada. Cada hora é uma coisa diferente. O Ayurveda tem muito essa concepção assim, tudo que você manipula na natureza dá um resultado. Não existe um certo e errado absoluto. Só que a gente não tem o nosso treinamento de prana suficiente para entrar na alma da planta como esses caras faziam e de alguma forma simplificar. Ó, galera, assim, via de regra eu uso isso dessa forma que é mais seguro. Mas não como um dogma fechadão e tipo, se fizer isso vai dar tudo errado. De certa forma, como a nossa busca nas plantas é sempre a busca do Ayurveda, é o Sattva, sempre que a gente colher as plantas antes do sol raiar, mas depois que o dia clarear, a gente vai colher dela o mais Sattva possível. E o sol a pina é o mais rajásico possível. Fim da tarde é o mais tamásico que a planta fica. Ela fica cansada de todo o sol. Então, para a maioria das plantas, não é via de regra, mas para a maioria das plantas é colher assim que o dia nasce. Clareia antes que Não é só cansada, né, do sol, mas de noite ela faz um trabalho de soltar os carbonos, para ela estar mais limpa de manhã. Sim. Mas às vezes você precisa de uma loja com cada tamanho mesmo. Tá muito rajado. Então, isso aí, é claro que a gente, como promoção de sattva é uma questão, mas a gente entender que essa saturadas de tamas, às vezes o que a pessoa está precisando é um pouco mais de tamas, porque ela está lá na estratosfera, e se você der mais sattva dela, ela desaparece na sua frente. Iluminando. Mas é isso, assim, eu acho que é usar os princípios. Ficar firme no princípio. No princípio. Sei lá, escurece um pouco, escobre, sei lá, qualquer coisa. Já foi? E aí são só para mostrar o tanto de princípio ativo que tem nessa planta. Então, Passa já? pode passar. Acho que está terminando. E aí a parte de toxicidade, né? Então, altas doses por 30 dias com lesão renal e anemia. A lesão renal geralmente leva a anemia porque no rim é que tem a produção de eritropoetina, que é uma substância que vai na medula óssea e vai ajudar a produzir os glóbulos vermelhos. Então, lembrar de, se prescrever essa erva, não deixar passar muito de 10 dias. Ele causa lesão renal ou ele não pode?
quando existe quadro. Ele causa, se tiver em alta dose, nesse estudo foi em altas doses. O que a gente poderia pensar como alta dose? Acho que é aquela dose antibiótica lá. É, aquela dose antibiótica. Sim. Porque, por exemplo, naquela dose de 600 mg, por exemplo. Não, é tranquilo. Pode tomar 2, 3 sim, meses, sim, né? Sim. E pensar em paciente que tem. paciente que não volta e fica tomando essa medicação aí ad eterno. E assim, tem que ver se o paciente. Por isso a gente precisa ter sempre esse cuidado com o tempo que a pessoa vai administrar. Porque às vezes receita alguma coisa e não dá um grau, não dá uma semana. E aí ver se o paciente. Eu agora coloco um prazo assim máximo. E depois eu falo assim, um prazo mínimo. Eu falo, olha, você vai tomar isso durante 2 meses, 3 meses e depois nós vamos ver se precisa mais ou não. E outra coisa importante é avaliar se o paciente não tem nenhum cisto renal, se o paciente não tem nenhum familiar que está em diálise, não tem história de insuficiência renal na família, porque isso já mostra um rim mais frágil. Exatamente. Então você acaba não prescrevendo um fitoterápico que pode gerar uma lesão renal para alguém que já tem um órgão fragilizado. Certo? Pode passar. Ai, travou. Travou? Calma. Pode começar a sessão. Eu apertei. Será? Acabou? Acabou. Não, acho que não acabou. É que a gente teve que sair para poder visualizar de novo. Vai poder entrar. Ele é só do Júlio. Vai ali embaixo. Vai embaixo. Aí. Acabou mesmo. Beleza? Muito bueno. A visão cientificazinha rasa. E aí, quem quiser ir para podemos dar continuidade. Aí vamos para a parte ayurvédica dela. Na visão do Ayurveda. Então, é aquilo, extrato aquoso, chá, beleza. Tanto que muita gente que tem pedra no rim fala, eu tomo chá de quebra-pedra e não adianta. Não adianta mesmo. Não vai penetrar, não está numa dose certa. Então a pessoa toma o chá de quebra-pedra e melhora, não vai melhorar. Tem que ser extrato seco, tem que ser numa quantidade maior. Aí pode misturar com aquele mamão. Ou decocto. É totalmente diferente do meu. Muito legal. Eles viram que está bem difundido. Vou falar um pouquinho. Uma coisa que é interessante assim, da planta, né? A gente vê assim, observar a planta, né? E ver como que ela se mostra, né? Você vê, né? O quebra-pedra é uma planta que ela é uma planta bem penetrante, né? Tem uma penetrância, né? Se você observa na natureza, assim, que ela... Né, qualquer calçada você vê um quebra-pedra nascendo e... Só que é interessante, sim, porque também é uma planta que ela tem uma... Você pega nas folhas dela... Ela é delicada. Ela é delicada. Ela é fina, assim. É sensível. Então ela é uma planta que tem essa ação, né, desobstrutiva, de limpeza, mas ao mesmo tempo é uma planta protetora. Né? Então se você souber usar ela como uma planta protetora, pode ser uma planta muito poderosa. Né? E... O que significa protetora? Como você... Por exemplo, um protetor hepático. Uma planta protetora hepática. Se você souber usar ela, é uma planta protetora hepática. Né? Geralmente essas plantas assim, que são muito penetrantes, quando você quer ter um efeito mais jaçairana ou mais protetor, você usa ela medicada no que o veículo que você usa para preparar ela. E o Bumiamalá, que é uma planta também que tem, pela potência dela, pode fazer vários usos locais dela também, do emplasto dela. Então, eu lembro uma vez que eu li a respeito do uso dela para dor de dente, as sementinhas, né? Então, você colocar, dar uma
esquenta a semente, se põe no dente. O emplastro do Bulmemalak para dores, para inflamação, para reduzir a inflamação. Da planta toda. E agora a gente está falando de uma coisa que eu achei interessante, né? Que é a raiz do Bulmemalak. O que é que estava falando mesmo? Nesse aqui do nascer com a raiz, que eu achei bem legal também nesse livro aqui, ó. Na página, acho que é no 7. Associada com a genime, né? Ela deve ser boa para diabetes. Ela tem uma ação no diabetes. A raiz é bem fininha, né? Parece um lacinho, né? Eu acho que tem, porque ela trabalha isso no tecido gorduroso. Aqui, ó. Você estava falando entre asma e resfriados, né? Você pode fazer... Associada com gilene, né, Silvestre? Bronquite e asma. Ferver 50 gramas da planta toda em meio litro de água, reduzir para 1/4, dar isso para o paciente numa quantidade de 1 colher de chá 2 vezes ao dia. É muito benéfico para curar asma, tosse e bronquite. Repete de novo. Ferver 50 gramas de toda a planta em meio litro de água. Reduz isso para 1/4, 125 ml. Dá isso para paciente numa quantidade de 1 colher de chá 2 vezes ao dia. É benéfico para curar resfriado, tosse, né, e asma e bronquites. 50 gramas. 1 colher de chá 2 vezes ao dia. Tosse e bronquite. A asma é a próxima. Triturar 10 gramas da raiz em água. Então, ele não fala aqui, mas acredito que seja só para fazer o suaraça, o surto, né? Quando eles não dão a quantidade de água, geralmente é só para você dar volume para conseguir bater. E dá para o paciente 1 colher de chá dessa solução e também para vianácea, também para bronquite e asma. O que eu fiquei lembrando, né, quando o Ricardo estava falando do Bulmemalak, eu lembrei daquela aula que o Nanda deu, que ele estava falando de como o pulmão é formado, né, na visão do Ayurveda. E que tem a ver com o que o Thiago estava falando também. Você lembra, Ricardo, quando o Nanda falou, né, que na visão do Ayurveda, né, o pulmão ele é formado como se fosse o sangue espumando, né? Então essa espuma do sangue que vai se formando é o que forma, que amadurece, o que forma o pulmão. Então é interessante assim, porque ele perguntou, né, numa paciente que ele estava estudando uma paciente que fumava muito, não era isso? Não, foi uma paciente com câncer no pulmão, no fígado e no cérebro. Então aí ele estava falando dessa ligação do pulmão com o sangue, né? Então a gente sabe, né, que é muito conectado. Mas você vê que quando o Thiago falou pra gente pensar nessa planta, eu pensei muito na fisiologia do sangue, do Rakta, né? Então é uma planta muito potente pro tecido sanguíneo, como um regenerador, como uma planta cuidadora do Rakta mesmo, do sangue, através do Rakta pulmão e através do Rakta fígado, né? E via urinária. E via urinária. Doses, daí ela não é tóxica ou também é tóxica? Não, nessa dose. Você vê, 50 gramas. Não. Reduz para 1/4. Não, isso não acho que é. Tem que ser assim, extrato alcoólico ou extrato seco. Decocção, assim, é sempre mais tranquilo. Extrato alcoólico, assim, dificilmente vai chegar a saturar num nível de altíssima dose. Decocto é mais tranquilo. Aí é muito interessante ver que no sul da Índia,
O panchakarma é feito basicamente através de decoctos. No sul da Índia, o panchakarma é decocto e massoterapia. E você tomando aquele decocto, vários dias seguidos, você vai vendo como é que aquilo mexe no sistema de uma forma muito intensa, mas de uma maneira também bastante segura. E eu particularmente gosto de estudar o panchakarma mais do sul da Índia do que do norte, porque eu acho que o sul da Índia é mais reaplicado no Brasil do que o do norte. Questão legais, etc. e tal. Até porque o conhecimento de Rasa e Shastra da parte digital pesado é uma coisa irreplicável no Brasil nos próximos, sei lá, 500 anos. Então, tem que entender qual é, digamos assim, a nossa farmacologia mais próxima. E os resultados do panchakarma com essa parte menos de... quase não faz direito, né? Quase não faz banana, de vez em quando faz um básico. Os resultados eles são muito interessantes, porque a farmacologia do sul da Índia foi muito voltada para aprender a usar decocto. E de uma maneira continuada, aí acontece um sinal que o Vaida está precisando, aí muda para outro decocto, muda para outro decocto. Isso eu acho que é uma coisa que a gente consegue estudar o suficiente para replicar no Brasil uma sistemática dessa, porque a gente tem muita erva. E o sul da Índia desenvolveu o Ayurveda dele de alguma forma porque não tinha muita erva. Então a gente às vezes fica muito pensando, tem que fazer uma mão, tem que fazer um direito. Pode ser também, mas tratar o plasma da pessoa, tanto com a parte de massoterapia, para ir jogando aquilo de volta para o sistema digestivo, e usando o decocto para ir purificando o Rasa e o Rakta, é um resultado muito potente. Sim. Muito impressionante. Assim. Quer falar, Jé? E uma coisa que é interessante dele também é que não tem um efeito forte no sistema reprodutivo, né? Isso eu não vi em algum lugar. Cada vez mais a gente vai aprendendo a conversar com a planta. Né? E cada detalhe da planta, por ela ser uma coisa sutil, a gente associa isso a chúrcuma. Uma planta mais tipo a cúrcuma. A cúrcuma é uma planta extremamente grosseira. E isso significa que o efeito dela nos dados mais grosseiros e nos outros mais grosseiros vai ter uma afinidade maior, porque ela tem aquele tropismo. Mas as plantas que têm uma característica mais sutil, que eu acho que a babosa tem isso também, né? Você olha a babosa, ela tem um brilho próprio, né? A babosa é uma coisa espetacular. Assim, você chega perto dela, ela bombeia pra você. Isso não acontece no próprio. Um pouco mais próximo mais estável. Então, aprender a sensibilizar a nossa percepção a partir do nosso corpo e a partir da nossa interação de consciência é o processo de Ayurveda de uma maneira tradicional. Os rishis, eles faziam isso, né? Eles entravam no estado meditativo e dentro desse estado meditativo o prana se comunicava. E a gente, por mais que esteja, digamos assim, surdo para esse tipo de prática, é uma prática que ao longo do tempo a gente vai tirando o cérebro do ouvido. Sim. Desce um pouquinho. Mas eu acho a planta da cúrcuma tão delicada. Nossa, aquela folha dela. A raiz é. Mas a hora que você quebra ela e vem aquela luz de dentro dela. Aquele laranjão. Olha aquela cúrcuma azul que tem lá na Índia. Quem trouxe? Alô? E a gente provou, é conforada, né? Forte. Agora, então, falou-se ali, tinha da pastinha de coco. Aí quando falaram, faz escova de dente, eu falei, bem morta, porque meus dentes são cheios de obturação, vão ficar amarela. Café, tal, já deixa o dente amarelo. Qual a experiência de vocês nesse sentido? De tingimento, se a gente manipula... Então, como que a cúrcuma tira a mancha da pele? É uma coerência, né? É um trabalho? Não fica amarelo. Não fica amarelo. Dente? Mas a tua pasta de dente vai ficar horrível. A sua toalha. Usa a toalha amarela. Faz com trífala. Ou preta. Com trífala é legal, com linha é legal. Não, mas eu penso assim, o dente natural, mas as obturações. Sim. Não é? Esse aqui, meu
dente aqui é um implante. Sem dúvida. Filho, camarelinho, só um. É ouro, Olha, eu bochechei. Não, você deve ter obturação também. Gente, eu acho que é muito uma questão fisiológica. É física também. Porque a cúrcuma, ela não é mais densa do que o nosso osso. Então ela não penetra no tecido ósseo do dente. Mas ela penetra na obturação. Ela atinge a obturação. Uma cerâmica, né? Uma dessas. Mesmo que agora eu falo, não tem mais a prateada. Ok, mas tem um monte de branco aí que eu não sei que material é esse. Que é mal então ela atinge a obturação, mas, por exemplo, se você ficar passando cúrcuma num prato de porcelana, não atinge o prato de porcelana. Não atinge o dente. Mais ou menos. Se eu deixar um chai numa xícara branca, eu vou ter problema pra lavar depois. Aquelas xicrinhas do russo, e tem umas lá que nunca mais. Mas você acha que aquilo é porcelana? Não. Pode crer, mas vai que aqui também não é. Mas o ar é uma coisa que... Olha, pra bochechar com cúrcuma não te ensino. Não sei se pra esfregar. Esfrega. Pra bochechar... Olha lá, E uma coisa que eu acho que é muito importante quando a gente está falando de Ayurveda é entender que nem tudo na planta está vivo, no sentido farmacológico da coisa. Uma das formas que os gregos tinham, principalmente de acordar as propriedades farmacológicas, era através dos plantas. Só que isso hoje em dia é uma coisa muito distante da nossa vivência prática, né? A gente enxerga o Ayurveda muito mais como erva e não como prana. Mas a gente precisa também enxergar que nem todo prana da erva está disponível naquele momento. Qual é o cilantro de Neruda que de fato está na nossa mão? E aí que eu acho que entra o papel da gente se sutilizar como terapeuta. Entrar no processo de entender que o que vai agir naquela pessoa não é o tanino, não é o isso e aquilo. Quem vai agir no corpo da pessoa, em qualquer coisa, é o prana. E quando a gente fica dentro de uma linguagem muito materialista, bioquímica da coisa, a gente não consegue explicar por que às vezes não funciona e por que às vezes uma água consegue fazer o efeito dinamizado, que é o efeito energético de prana em cima de uma coisa que a bioquímica não enxerga. E quando eu comecei a conhecer as plantas, e eu era ignorante, mas eu tinha vontade de usar, porque sabia que ia funcionar, mas não sabia a dose, tinha medo também de fazer toxicidade, eu comecei a diluir tudo e dinamizar, fazer tudo homeopático. Mas quando você dilui, você não inverte? Você não faz, por exemplo, aquilo que ela faz, só que na pessoa... Eu achava, na minha formação unicista de homeopatia. Quando eu conheci a Veleda, que é um laboratório eu vi que as fórmulas da Veleda são decimal. Decimal. Então, e tem um... Mas por que no decimal tem princípio ativo ainda? Mais diluído. Aí, é assim, verdade. Mas aqui no São Paulo eu fiz um curso de homeopatia constitucional do Romeu Carrillo. O Dr. Romeu fala que ele fez um levantamento de ambulatório, da experiência dele nos povos servidores. Acima de 6 CH, todo mundo responde. Abaixo de 6, mesmo bem repertorizados, remédio bem escolhido, alguns não respondem. Então eu meio que estou fazendo isso. Ginkgo biloba, por exemplo, nunca mais prescrevi fitoterápico. Vai que esquece de parar de tomar. Então põe 6 CH. Né? Então tem resultado, fica barato, a farmácia homeopática faz, tem sempre a matéria-prima, descomplicou. Eu faço composto. Em D2, D3 você faz ou você faz sempre C? Eu fiz até o último congresso que eu fui em Juiz de Fora de antroposofia, e lá com a experiência dos colegas, eu falei, quer saber, eu falei CH mesmo, porque eu descobri uma coisa que eu não sabia, que eu não queria misturar na mesma fórmula decimal com CH. Era uma coisa assim que não é uma boa prática de prescrição. Eu estava fazendo, estava dando certo. Mas quando me disseram, opa, talvez você melhore o seu resultado se você uniformizar, e aí eu preferi uniformizar para CH pela facilidade. Porque a decimal nem toda farmácia tem. Né? Agora, nem as farmácias antroposóficas estão tendo, elas estão comprando matéria-prima de laboratório homeopático, que a Veleda deu pau, assim, não está rolando, e estão usando, deixa eu ver, com B, esqueci o nome, para fazer os compostos. E aí eu faço compostos. Essa coisa de toxicidade, eu percebi que aumenta quando a gente pega um único estímulo e manda cirúrgico. Eu prefiro fazer assim, sabe, eu ponho numa mesma fórmula assim,
algumas plantas para ajudar o fígado, algumas plantas para ajudar o rim, né? E para poder beber muita água e toma 3 vezes ao dia. Assim, leves estímulos e constantes. E toma e descansa, toma e descansa. Isso fez muita diferença. Quando eu passava direto, era uma coisa, agora eu peço, toma 3 semanas, descansa uma. E as pessoas sempre vêm com feedback interessante. Da observação da semana 100, em relação às eliminações em geral, e quando volta a tomar, elas passam a observar de novo o efeito. É interessante, descansar uma semana para o corpo meio que parar, porque tudo que é muito natural, tudo que tem princípio ativo pode ter efeito colateral, né? Bom, mas tudo que é muito natural, o nosso corpo passa a reconhecer como alimento. Se por muito tempo, aconteceu isso comigo com o trigo. Eu nunca me achei intolerante ao trigo. Aí fiz o panchakarma a primeira vez. Quando eu voltei pro panchakarma, é bem verdade que eu estava nos primeiros 10 dias, festinha no trabalho. Comi uns 5 coisinhas lá daquelas todas, assados e fritos. Azia, o dragão veio assim, uau, gente, azia, eu nunca tinha tido isso. Foi o trigo daquele momento, né? E eu percebi que então meu corpo ele tinha só se anestesiado desse estímulo que eu usei tanto. A hora que eu limpei, quando ele chegou de novo, ele falou, ó, isso aí isso não te pertence não, para com isso. Ok, né? Volta lá na outra página, por favor. Na parte ali de combinações. Ali para problemas no fígado, para questões diabéticas, para inflamações na pele, para o sistema imunológico e para situações de inflamações pélvicas. Esse livro eu acho que ele tem um aspecto muito interessante de trazer sempre assim umas 2 ou 3 ervas que vão fazer com que os gunas e que os eslotas e os datos, que aquela erva pode ter tropismo, ela tenha de fato esse tropismo, né? Porque, por exemplo, ali está escrito dato, plasma e blood, fat and reproductive. Se a gente estiver ativando o aspecto plasmático dessa erva, como é que a gente vai ativar ela? Com ervas que vão estar atuando bastante no sistema plasmático junto. Eu queria que vocês, convidar vocês a pensar da seguinte forma. Suponha que a pessoa gosta de ir aqui em São Paulo, no Parque Ibirapuera, correr, no Vila Lobos, andar de skate e na cachoeira ali próxima tomar banho de cachoeira. Tudo isso é o Philanthropos Neruda. Agora, com quem que ela vai para cada um dos cantos? Né? E esse com quem determina muito quais são as atividades que ela vai se mostrar naquele lugar. Entender a erva menos a partir de uma perspectiva dos vários potenciais, mas a sinergética que está sendo construída naquele lugar. Né? Em São Paulo, em agosto, com frio, as pessoas se comportam de uma maneira completamente diferente no verão e em fevereiro. As ervas, elas também têm essa questão da associação como o principal, digamos, ressaltante do que aquilo vai ser ativado dentro do corpo da pessoa. E nesse sentido, eu queria assim, colocar um pouco da minha experiência nesse aspecto de fazer tônicos e entregar para as pessoas. Eu ainda continuo fazendo isso no menor grau, mas eu fazia sempre 100 gramas de tônico para a pessoa. 40 gramas desse tônico era para direcionar para o Vata Pitta Kapha. Então eu tinha uns 3 ou 4 compostos, eu tinha um tônico Vata, eu tinha um chá, eu tinha um tricato, eu tinha um antifadiga, um chukra, coisas que estavam muito mais relacionadas à ideia do Vata Pitta Kapha do que a ideia do órgão ou qualquer coisa assim. Eu fazia 40 gramas dessa receita a partir dessa orientação de direcionamento em termos de Vata Pitta Kapha. E os outros 60, eu botava 10 gramas de cada coisa. Aí se fosse um tônico, por exemplo, uma pessoa com problema de pita no fígado e também no plasma. Aí eu botaria ali Gudut, botaria ali Kutki, botaria ali Mangista. Se a pessoa estivesse muito desvitalizada, às vezes eu entrava com açaí, porque eu via que o açaí, o Edson, ele tinha um efeito muito interessante junto do Kutki, de ser mais adstringente. E o açaí junto de uma coisa mais nutritiva, tipo um ashwagandha, um marapuama, qualquer coisa, tinha efeito mais tônico. Então, nesse sentido assim, da associação das ervas, do yoga das ervas, eu via que o açaí numa hora estava agindo de uma forma desintoxicante, por mais esquisito que isso seja, e uma outra hora ele estava usando de uma forma mais nutritiva. Então, só para citar esse exemplo, aí eu botaria Gudut, Kutki, Mangista, eventualmente
dependendo do grau, ou um Amala, ou um Brahmi, ou um Bringaraj, ou alguma coisa mais para a mente da pessoa. E com essas 6